Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Eu sou João Paulo Hack Miranda e este é o programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. São 19 horas e 30 minutos aqui na capital de São Paulo. Falo com vocês através das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM de São Paulo, Brasil, para o mundo. O tema de hoje, pessoal, sem delongas, não poderia deixar de ser. Hoje eu vou falar sobre a Lua de Vesak, a celebração de Vesak. Vamos procurar entender um pouco melhor o grande significado espiritual dessa celebração anual. O tema do programa, portanto, a Lua de Vesak. Hoje, dia 5 de maio de 2023, nós temos o Sol transitando em Touro, a 14 graus do signo de Touro, e a Lua cheia no signo de Escorpião. A Lua transita aí a cerca de 14, 15 graus de Escorpião. Sol e Lua formam uma oposição exata. Esse posicionamento de Sol e Lua no eixo Touro-Escorpião marca anualmente a data de celebração do Festival de Vesak, ou melhor, da celebração de Vesak. Quero chamar a atenção, antes de nós entrarmos sobre o que significa, o simbolismo, o que significa o Vesak, a lua cheia de Vesak. Eu quero apenas abrir um parêntese para dizer que neste ano Vesak é ainda mais especial. Isso por quê? Porque na data de hoje, neste momento, nós estamos ainda passando pelo eclipse lunar, o primeiro eclipse lunar do ano de 2023. E o último eclipse que vai ocorrer no eixo Touro-Escorpião. Os próximos eclipses aí no segundo semestre já vão ocorrer no eixo Áries-Libra. Então vejam que existe um significado forte, espiritual duplo na data de hoje, porque se trata de um Vesak, de um dia de celebração de Vesak, aliado a um eclipse lunar. Voltando a Vesak. Vesak, pessoal, é uma celebração budista. É uma celebração relacionada à tradição do budismo. Ela representa o nascimento, a morte de Buda, de Siddhartha Gautama, o Buda, assim como a sua iluminação. Vejam, aqui já existe um ponto muito interessante, muito significativo, porque o Vesak ele sempre ocorre na lua cheia, não é? De Touro. Quando a lua cheia, o plenilúnio, está a lua em Escorpião, mas o Sol em Touro. Esse eixo Touro-Escorpião, esse eixo zodiacal, ele representa, dentre outras coisas, a morte, o nascimento, a morte e o renascimento. O que é uma característica muito desse eixo Touro-Escorpião. Então, claro, não é por acaso que a celebração de Vesak ocorre, não é? No eixo Touro-Escorpião. Sol em Touro, no caso, e a Lua em Escorpião. Sol, o pai, no signo de Touro, e a Lua, a mãe, no signo de Escorpião. Segundo a tradição, é a lua mais forte do ano. A lua de Vesak é a lua mais forte, mais intensa, mais potente do ano. E, segundo a tradição budista, ela é uma lua abençoada, ela é uma lua de bênçãos, porque ela simboliza a força da consciência de Buda mais próxima de nós, seres humanos, não é? E como Buda abençoando, né? Buda trazendo as suas bênçãos a nós, seres humanos em evolução, e a própria face da Terra, ao próprio planeta Terra, aos reinos da natureza, enfim.
No dia de Vesak, no dia da lua de Vesak, ocorrem inúmeras celebrações ao redor do mundo, mas especialmente no Oriente, ali onde nasceu o budismo, no norte da Índia, não é? No Tibete e naquela região onde floresceu o budismo. Então ocorrem celebrações, e nessas celebrações, essas celebrações envolvem mantras, envolvem festividades, orações, mantras, meditações. São festas muito bonitas, são festas muito iluminadas, porque Vesak tem esse significado muito grande de iluminação. Se nós observarmos a lua cheia lá fora, nós vemos a beleza que ela se encontra. Aí, olha, aqui no céu de São Paulo, ontem e hoje, realmente a lua está nos oferecendo um espetáculo maravilhoso. Vesak é a celebração em que nós somos instados, né, somos chamados a refletir sobre o nosso senso de compaixão, amor ao próximo, perdão, não é? E também representa como o processo de iluminação de Siddhartha Gautama, o Buda, está relacionado, não é, à celebração de Vesak, tem esse significado de luz, de iluminação e de libertação dos seres humanos dos seus sofrimentos, a libertação dos sofrimentos pelos seres humanos, através dos ensinamentos do mestre Siddhartha Gautama, do mestre Buda. Tem o sentido também de despertar, de renascer, o sentido de eternidade, não é? Nós procurarmos nos lembrar que os sofrimentos são passageiros, tudo é passageiro, não é? Que nada nos assuste, que nada nos perturbe, pois tudo passa, só Deus não muda. Eu estou aqui lembrando um ensinamento de Santa Teresa de Ávila, uma grande iniciada, mas que tem tudo a ver com esse processo. É um processo de integração, não é? Integração a quê? A nossa consciência superior, a nossa consciência búdica. Lembrando que Buda não se trata de um nome ou mesmo um título. Buda é, sobretudo, um estado de consciência dos mais elevados. Então, aqui eu já trago uma dica, uma lição a todos nós. Aqui Vesak nos convida a meditar sobre a transitoriedade das coisas, a transitoriedade das coisas materiais. A única coisa que existe, não é, de verdade, com perenidade, substancialmente, é o espírito, não é? É a consciência, a pura consciência. E nesse processo de Vesak também, nós devemos procurar exercitar os nossos sensos de gratidão também, não é? A gratidão pela vida, a gratidão pelas experiências, a gratidão pelas provas, não é? Pela superação das nossas provas. E também é um período de nós exercitarmos os nossos pedidos, né? Mas não pedir coisas materiais, entendeu? Para nos agradar, ser agradável aos nossos sentidos, né? Aos prazeres, não é? Mas pedirmos força para podermos superar os desafios. Nós pedirmos aí que proteção espiritual, pedirmos mais consciência, pedirmos que o mundo seja abençoado com mais amor, com mais fraternidade. Esse é o senso de Vesak, pessoal. O Vesak também tem uma mensagem muito forte de purificação, não é? Então, a purificação dos nossos veículos, que envolve, portanto, a purificação das nossas almas e dos nossos corpos físicos também. Com relação às nossas almas, isso tem relação direta com, não é, a vigilância dos nossos pensamentos. Vamos parar de pensar coisa ruim, não é? Pensar negativamente. O pensamento cria,
todo o processo de criação é baseado na mente. Isso nos fala a primeira das 7 leis herméticas, o mentalismo. Não é? Tenhamos cuidado com o que pensamos. O próprio Buda nos ensina, o próprio Siddhartha nos ensina que nós somos o que nós pensamos. Veja a importância, então, de nós começarmos a purificar cada vez mais o nosso corpo mental e também o nosso corpo astral. Aí o corpo astral, então, é aquele que apresenta normalmente os nossos maiores depósitos de lixo, não é? Aí são os nossos desejos, são as nossas frustrações, tristezas, rancores, ódios, não é? Aqueles sentimentos aquelas emoções mais negativas que muitas vezes nós acabamos cultivando e elas acabam tomando conta de nós e acabam sugando a nossa energia, enfim. Esse é o lixo astral ao que eu me refiro. Veja, esse período, a lua de Vesak, ainda mais aliada a um eclipse lunar, é um convite para nós nos desapegarmos dessas coisas. Porque é incrível, mas a nossa psique, né, o nosso kama manas, como é chamado em sânscrito, nós inconscientemente nós criamos uma espécie de apego a essas coisas que nos fazem mal, não é? Temos dificuldade de nos desapegar das nossas dores, não é? E o quanto isso nos custa. Isso muitas vezes custa a nossa vida inteira, custa a nossa felicidade, né? Então período aí de deixar para trás o que não nos serve mais, o que nos atrapalha, o que atrapalha a nossa evolução, o que atrapalha a nossa felicidade, não é? Aí vem o exercício do quê? Da compaixão e do perdão. Perdoar é fácil, mas é claro que não é, não é? É claro, mas é um exercício. E os exercícios, não é, para que eles se tornem algo palpável e substancial, é preciso que eles sejam exercitados, né, diariamente. Então o perdão é um exercício também, sabe? É exercitar, praticar e exercitar e praticar. Aí ele vai se tornando cada vez mais o sentimento de perdão mesmo. E aí o perdão como um valor, ele vai se tornando cada vez mais forte. Aí perdão e compaixão são aí irmãos, né, irmãos gêmeos. Compaixão e perdão. Gente, eu vou agora falar sobre as 4 leis de Buda, né, para nos ajudar nesse processo de nós nos conectarmos a essa poderosíssima e abençoada energia de Vesak e aplicarmos nas nossas vidas, aplicarmos os nossos dias a dias, perdão. O exercício dos preceitos budistas, que são os 4 preceitos budistas, a mudança, a lei da mudança. O que a lei da mudança nos fala, gente? Eu acabei de falar isso rapidamente, não é? A transitoriedade das coisas, nós refletirmos sobre a transitoriedade das coisas. Tudo é transitório, tudo é passageiro, não é? Às vezes nós levamos alguns problemas muito a sério. Colocamos um peso maior do que deve ter. E às vezes quando surge um problema realmente um desafio mais complicado, às vezes nós não temos nem força para lutar, porque nós acabamos perdendo a nossa força, perdendo a nossa energia, dando importância a coisas que não merecem importância. Então vamos meditar, vamos refletir sobre as mudanças, né? Sobre esses contínuos processos de mudanças e de transformações. Hoje nós estamos aqui, será que amanhã nós estaremos? Vamos pensar sobre isso. Também o preceito, a lei dos ciclos, não é? O budismo, o Senhor Buda nos ensina que tudo é cíclico. E isso tem uma relação muito grande com a lei da polaridade, a lei hermética da polaridade e do ritmo. Principalmente a lei do ritmo, que fala dos ciclos. Tudo existe um período de nascimento, não é? Crescimento, apogeu, declínio e morte. E aí renascimento. A transitoriedade das coisas aliada aos ciclos. Então entender os ciclos,
Estamos falando muito da Lua, estamos falando da Lua de Vesak. A Lua, ela é uma representação, não é, no céu dos ciclos, dessa própria lei dos ciclos. A Lua passa por 4 fases durante um mês. A Lua nova representa o início, representa o nascimento, não é? A Lua crescente é o crescimento, a Lua cheia. Hoje nós estamos na Lua cheia. Vesak acontece na Lua cheia. É a Lua no seu apogeu. É quando a Lua tem um influxo de energia mais forte na polaridade, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Vamos focar no positivo, é Vesak. E depois a Lua minguante, não é? É o declínio. Mas é o declínio para ela passar por uma morte simbólica para renascer novamente na Lua nova. São os ciclos. Que mais? Temos a lei do karma, não é? A lei da causa e efeito, também uma das 7 leis herméticas. É a lei do equilíbrio universal, causa e efeito. Não é? Vamos começar a observar mais o que nós temos causado, não é? Porque o que nós causamos, nós vamos sofrer os efeitos. Isso é líquido e certo, não é? Então, nós muitas vezes sofremos provas, desafios, sofrimento, que nos causam, né? Levam a nos causar sofrimentos, dores, angústias, mas vamos refletir que isso tem uma causa e essa causa foi gerada por nós mesmos. Quando? Nós não temos como dizer. Às vezes pode ter sido nessa existência, não é? Aí vem até o ditado popular, a que se faz, a que se paga, como podem ser também questões associadas à jornada aí da nossa evolução, vidas passadas, experiências anteriores. De qualquer forma, vejam que essa experiência que nós estamos passando agora, essa vida que nós temos, né? É aqui agora que nós temos a oportunidade de resgatar karmas e mudar. Então, por que não é? Nós trabalharmos agora, não é, para preparar que o nosso futuro daqui para frente seja mais consciente, mais iluminado, mais feliz, não é? Mais próspero, e assim como as nossas próximas existências dentro da roda de Sansara, que é a roda de nascimentos e mortes, e que tem tudo a ver aí com o karma, não é? Com o karma, com os ciclos e com as próprias mudanças. Lei das mudanças, né? O preceito das mudanças, o preceito dos ciclos, o preceito do karma e, finalmente, o perdão. Né? Aí, perdão fecha os preceitos budistas, os 4 preceitos, as 4 leis budistas. Aí, perdão dispensa comentários, até eu já trouxe aqui algumas reflexões nesse programa, né? Falando sobre o perdão. Não é? Perdão é sim um processo, é isso. Perdão é um processo. E o processo, ele sempre segue o quê? Uma gradação, é um caminho. Perdão é o exercício. É o exercício do perdão pela persistência e pela constância. Não é? Perdão é persistência e constância. E a compaixão é o que nos ajuda, a compaixão, né? A empatia pelos seres humanos, pelos outros seres vivos, pelos seres em evolução, é o que nos ajuda, né? Esse sentimento de compaixão, de amor universal, é o que nos ajuda aí a um dia chegarmos à perfeição, não é, do perdão. Perdoar os outros e perdoar principalmente a nós mesmos, né? Isso também é difícil. Acho que é o mais difícil, né? Às vezes é muito mais difícil nós nos perdoarmos do que perdoarmos o outro. Aí também, pessoal, nós temos os 8 ensinamentos de Buda. Também deixo aqui, não é? Vamos procurar exercitar esses 8 ensinamentos de Buda. Vamos procurar aplicá-los na nossa vida. São os 8 caminhos da felicidade, segundo Buda. Então, nós temos os 8 caminhos: a compreensão correta, o pensamento, aí, ó, os pensamentos corretos, olha a limpeza nos pensamentos, que eu tinha falado aqui, ó, a purificação dos pensamentos. Somos o que pensamos. A palavra correta, a fala correta, cuidado com o que falamos também. O processo de criação é mental
e através do quê? Da vibração, do som. A palavra cria. O pensamento cria e a palavra realiza. Tá bom? A ação correta, né? É o que nós chamamos também da reta ação. O modo de vida correto. O esforço correto. E aí o esforço envolve o quê? O que eu já falei aqui há alguns minutos. Persistência e constância. Sempre. Aí mantendo o que? Um ritmo. Atenção correta e concentração. Aí o 8º é a concentração correta. Gente, antes de nós terminarmos, ainda temos 4 minutinhos, eu quero fazer uma divulgação, tá certo? Um convite, um curso inédito, novo curso inédito, curso de tarô egípcio que eu vou proferir na Consciência Cósmica, no Espaço Consciência Cósmica, que vai começar no próximo dia 17 de maio, quarta-feira. Tarô egípcio, tarô egípcio de Kier, que é baseado no legado de Thoth, que é a própria consciência de Hermes o Trismegisto, aquele que nos legou os 7 princípios herméticos, que nos legou a filosofia, a sabedoria hermética. O curso vai ter 7 aulas, são 7 aulas de 2 horas de duração, 7 quartas-feiras consecutivas, começando no dia 17 de maio de 2023, das 19h30 às 21h30. O curso vai ser presencial, mas com transmissão simultânea online. Você pode acompanhar de onde você estiver e as aulas vão ficar gravadas. Algumas pessoas têm me perguntado com a questão do tarô. Nós vamos fornecer, junto com o material, não é? O material as apostilas do curso, né? O material de apoio, nós vamos fornecer com o material de apoio as cópias dos 78 arcanos, as cópias digitalizadas, tá? Em formato digital. Nós vamos estudar os 78 arcanos, os 22 maiores e os 56 menores, e daremos ênfase na parte teórica, naturalmente, né? Faremos a parte teórica e daremos muita ênfase também na parte prática, trazendo sugestões, não é, de leituras práticas e praticando ali, vamos praticar juntos as leituras do tarô. O curso vai ser na Consciência Cósmica, que fica na Rua Alberto de Oliveira, 72, na Bela Vista, em São Paulo, capital, metrô Brigadeiro. Para maiores informações e inscrições, no WhatsApp número 11 96749 3970. 11 96749 3970. Também pelo site da Consciência Cósmica, conscienciacosmica.com.br. Tá bom? Então espero por vocês. Gente, ainda temos 1 minutinho. Eu gostaria de ler um texto, não é, que é baseado em textos da Alice Bailey, de teósofos antigos, de Charles Leadbeater. É muito bonito, fala sobre a celebração de Vesak, mas infelizmente não vai dar tempo. Vou ver se eu vou fazer essa leitura e divulgar nos meus canais, tá? Então vocês podem acompanhar aí no Semente Abstrata, no Instagram, no YouTube, e o www.youtube.com/Semente Abstrata, e também no Facebook, tá? Semente Abstrata. Fala justamente, né? Eu quero, só antes de nós terminarmos, chamar a atenção que nós estamos na Era de Aquário. A Era de Aquário é a Era da Consciência de Maitreya. O novo avatar de Aquários é quem? É Buda Maitreya. Então hoje é uma data especial para a celebração também, não é, da nova consciência que rege o mundo, essa nova consciência búdica, que é Buda Maitreya. Então honremos também, louvemos e procuremos, sobretudo, nos conectar a essa nova e gloriosa consciência, que é a consciência do Buda da Era de Aquários, que é a consciência de Maitreya, e que não deixa de ser essencialmente, não é, o mesmo ser que se manifestou há 5.000 anos na Índia como Krishna, depois
o próprio Buda, Siddhartha, também faz parte desse processo. O Cristo, né, Yoshua Ben Pandira, há 2000 anos na Palestina, o avatar do ciclo de peixes. E agora o senhor Maitreya, não é? O Buda Mercúrio, o Buda da Era de Aquário. Gente, ficamos por aqui. Desejo a vocês todos, então, que as bênçãos de Vesak recaiam sobre todos nós e que nós possamos, não é, aproveitar essa oportunidade de fazer essa conexão, elevando a nossa consciência para nos canalizarmos com as bênçãos e com essa grande luz que é emanada em Vesak. Um grande abraço a todos.